Bom dia a todos. Eu penso que vamos dar início então à sessão. Estamos a ver ainda pessoas a entrar aqui no sistema. Face ao número de pessoas que estão inscritas, ainda estão um conjunto de pessoas a entrar, mas penso que podemos ir dando início a esta manhã informativa. Eu queria começar por dar as boas-vindas a todos quantos estão aqui nesta sessão dedicada a estes 3 anos de implementação do Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos e também endereçar um cumprimento muito especial à Sra. Presidente da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a professora Helena Canhão, que está também aqui conosco, e é um enorme gosto partilhar esta abertura consigo, professora Helena. E, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos então dar início a esta manhã informativa. Estou aqui também do lado do Infarmed, está também comigo aqui o Dr. Carlos Alves, vice-presidente do Conselho Diretivo, está também o Dr. João Passarinho, que é o diretor da Novel Unidade de Investigação Clínica, e também o meu colega da mesma unidade, a doutora Francisca Menezes, e penso que depois se juntarão mais colegas, pelo menos também o professor Pedro Barata, vice-presidente da SEIC, que intervirá um pouco mais à frente. As minhas palavras são estas, de facto, dar-vos as boas-vindas. Penso que é um momento muito importante de podermos ter aqui uma sessão dedicada a fazer algum balanço daquilo que são estes anos já que levamos de implementação do Regulamento Europeu, um passo que foi muito importante para a investigação clínica em Portugal e em toda a Europa, e provavelmente até mais do que isso. Queria dar aqui só algumas notas. A primeira delas tem exatamente a ver também com a recente organização que fizemos aqui no Infarmed, e hoje vai ser tocado a aspectos que mostram essa importância, que foi a criação de uma unidade de investigação clínica única que irá abranger os ensaios clínicos e também os estudos que envolvem dispositivos médicos, quer aqueles que sejam só com dispositivos médicos, quer aqueles que envolvem simultaneamente medicamentos e dispositivos médicos. Aliás, depois aqui na sessão mais à frente haverá esta apresentação do projeto Combine, exatamente para estas situações de combinação entre ambas as áreas. Penso que foi um passo que relevamos de grande importância para também ser um elemento de dinamização e de apoio à continuação do desenvolvimento da investigação clínica no nosso país. Eu penso que há aqui passos que mostram que estamos a caminhar no bom sentido, e queria, não vou entrar muito em detalhe, porque depois falarão sobre isso, nomeadamente o Dr. João na apresentação que vai fazer. Julgo que temos razões para estar satisfeitos com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, porque os resultados vão num sentido positivo, no sentido de que há um crescimento sustentado do número de ensaios clínicos, quer multinacionais, quer também mononacionais. Portanto, há aqui, de facto, sinais bastante positivos sobre isso, e depois isso será aqui evidenciado, e queremos que vamos continuar nessa senda. Queria ainda fazer aqui uma referência muito particular, e certamente a professora Ana Canhão depois intervirá, mas queria também referir que o Infarmed e a SEIC e o Infarmed estão empenhados no desenvolvimento de uma colaboração muito estreita, muito próxima, que seja ela própria também um elemento de facilitação de todos os processos, e, portanto, queremos que com este trabalho conjunto e de grande proximidade, que possamos ser mais eficientes e ir de encontro às necessidades. Temos estado, desde o início da atual comissão, com a professora Helena Canhão como presidente, temos já tido várias reuniões, portanto, num período que ainda não é muito longo, temos tido várias reuniões no sentido exatamente de manter esta boa articulação, que queremos que será muito vantajosa para desenvolvimento dos ensaios clínicos. Também ainda fazer aqui uma referência àquilo que se está a fazer. Não há nenhuma dúvida, não fiz essa alusão, mas posso fazer lá agora, nenhuma dúvida quanto à prioridade que é dada à investigação clínica, quer no nosso país, quer a nível europeu. Há um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas
a nível europeu, nomeadamente também no sentido de tornar a Europa mais competitiva, tornar a Europa mais dinâmica nestas áreas a nível no contexto global, e isso aparece em inúmeros instrumentos que foram divulgados, desde os relatórios que a Comissão Europeia encomendou, quer à estratégia de competitividade também que a Comissão apresentou e nas quais nós estamos totalmente envolvidos. Portanto, há esse contexto. Há também uma iniciativa muito dirigida aos ensaios clínicos, que provavelmente será depois mencionada, que é o ACT-EU. Aliás, nós vamos ter até aqui na próxima semana um dos responsáveis da agência europeia muito envolvido nesta área, que é o Dr. Peter Arlett, e de facto esta ACT-EU também uma própria iniciativa que pretende olhar para as questões de uma forma mais multidimensional, de uma forma mais abrangente, mais integrada, para podermos em conjunto ir respondendo às necessidades de manter este ambiente propício e competitivo para os ensaios clínicos em Portugal. Ainda também uma palavra que me parece que é muito importante referi-la, e ontem, ou anteontem, aliás já é anteontem, o Dr. Carlos Alves teve uma sessão sobre isso, também promovida pela EUPAT e pela Apifarma, que é o envolvimento das sessões doentes, o envolvimento dos doentes, que é um elemento também fundamental para esta estratégia de desenvolvimento dos ensaios clínicos e da investigação clínica no seu conjunto, envolvendo os promotores da indústria, mas também os promotores das áreas académicas. Penso que é um bom momento para nós fazermos esta reflexão, este balanço destes 3 anos, e também apontarmos aqui linhas de desenvolvimento para o futuro, uma vez que estamos numa fase que está muita coisa a acontecer. Nós temos a nossa unidade, temos as ações de doentes a participar, temos todos os projetos de natureza europeia, temos a articulação com a SEIC, portanto temos aqui boas razões para estarmos confiantes e otimistas para continuarmos a mostrar essa capacidade, e penso que agora trazendo também as sinergias com os centros e com as condições que foram definidas também em termos regulamentares, portanto penso que teremos aqui um bom momento para continuarmos a ter este desenvolvimento, eu ia dizer, potência exponencial. Espero que seja de facto. Os relatórios europeus também o mostram em termos comparativos, e portanto nós estamos perfeitamente confiantes e obviamente do nosso lado completamente empenhados enquanto Infarmed para contribuir nas múltiplas facetas para este desenvolvimento. Agradeço a todos o estarem aqui. Acho que desde que eu estou a falar já estarão bastantes mais pessoas, exatamente, são quase 200 neste momento, a aproximar-se mais dos 200, portanto fico agora por aqui e dou a palavra à Sra. Professora Helena Canhão, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conjuntamente nesta sessão desta manhã. Professora Helena, a palavra é sua agora. Muito bom dia a todos. Nós é que agradecemos muito ao Sr. Presidente do Infarmed, o Dr. Rui Ivo, a toda a Comissão Diretiva e agora à nova unidade, ao Diretor da nova unidade destes ensaios clínicos, da investigação clínica, a UIC. Bom dia a todos os presentes. Nós queremos agradecer a oportunidade de participar nesta comemoração do Dia Internacional dos Ensaios Clínicos, com estas sessões das manhãs informativas, e esta nomeadamente dedicada aos ensaios clínicos, 3 anos de implementação do Regulamento Europeu. Dizer que, e complementando o que o Dr. Rui Ivo já referiu, eu acho que estamos numa fase muito, muito boa da investigação clínica em Portugal, com todos os stakeholders envolvidos. Como o Dr. Rui disse, o Infarmed e a SEIC trabalham estreitamente para permitir uma avaliação ágil, robusta, consistente, quer do ponto de vista
técnico, metodológico, quer do ponto de vista ético dos ensaios clínicos. Há todos os stakeholders à volta com um ambiente de cooperação e de participação, desde os promotores às associações de doentes, à própria sociedade civil, que compreende cada vez mais como é importante a participação do nosso país em ensaios clínicos e como é importante a inovação nesta área da saúde. Do ponto de vista das estruturas também da tutela, há esta vontade de participar cada vez mais e de nos envolvermos. A rede e a posição que o Dr. Rui Ivo tem neste momento também na EMA demonstra como Portugal está a ser reconhecido e está cada vez a ter um papel mais ativo. Obviamente que tudo isto deve ser feito de uma forma em que a qualidade dos ensaios e a segurança dos participantes estão acima de tudo. E, portanto, nós estamos aqui do lado da regulação para permitir que haja agilidade nos processos, com uma avaliação rigorosa, mas ao mesmo tempo percebendo que do lado dos promotores também há, por vezes, dúvidas, há algumas dificuldades que do nosso lado nós podemos ajudar a resolver, a suportar, partilhando mais informação, criando templates que sejam mais fáceis para o seu uso, tendo um diálogo contínuo com todos os envolvidos. E eu penso que é este ambiente, este ecossistema de colaboração que é essencial para o desenvolvimento, seja ele qual for, é trabalhar-se em equipa, olhar-se para os outros como colaboradores, como parceiros, e não estando em posições opostas. E com tudo isto, quem beneficia é de certeza a ciência, a saúde e, sobretudo, os doentes, as pessoas, e as pessoas somos nós todos que aqui estamos. E, portanto, mais uma vez agradecer muito na pessoa do Dr. Rui Ivo, ao Infarmed por toda a colaboração, por este convite também para estarmos aqui hoje e desejar que esta manhã informativa seja uma ótima manhã de trabalho. Muito obrigada a todos. Bom dia. Muito obrigado, professora Helena. Bom dia para si. E eu agora, reforçando o desejo de uma sessão muito produtiva esta manhã, dou a palavra então ao Dr. Joel Passarinho, que vai fazer esta intervenção inicial. Joel. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à presença do Dr. Rui Ivo, do Dr. Carlos Alves, da professora Helena Canhão e do professor Pedro Barata por estarem aqui hoje presentes, a acompanhar-nos e fazer esta belíssima abertura da reunião de hoje. Passados estes primeiros 3 anos de implementação do regulamento, é hora de fazermos um balanço acerca daquilo que foi este período que decorreu e que foi tão importante. Eu começaria por falar sobre o ano 2022. O ano 2022 marca um período, um momento muito importante no contexto da alteração legislativa na Europa, pela implementação do Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos. Vai fazer com que a Europa suba um novo degrau no caminho da convergência de requisitos para a submissão e autorização de ensaios clínicos na Europa. O Regulamento Europeu, como todos sabemos, tem um objetivo muito claro. Esse objetivo é aumentar a competitividade da plataforma europeia no contexto de investigação clínica mundial
e como desde há muito nós temos vindo a referir, esse aumento de competitividade pretendido pelo regulamento assenta em 3 pilares essenciais. Por um lado, a simplificação de todo o processo, a eliminação de redundâncias e a diminuição da burocracia, muito suportada por um portal europeu, o Clinical Trial Information System, que é a ferramenta base para colocar, é a espinha dorsal, digamos assim, para colocar em aplicação o regulamento. Uma base de dados que apresenta um ponto de entrada único a todos os processos de pedido de autorização de ensaio clínico na Europa e que vai agiliza a comunicação entre os Estados-membros e com os promotores e os parceiros na realização de ensaios clínicos em toda a Europa. Depois, introduz um novo conceito, que é a harmonização coordenada, legislada, que prevê que um dos Estados-membros assume a liderança da avaliação de um processo, enquanto os outros vão seguir o líder da avaliação enquanto Estados-membros em causa e vão ter a oportunidade de comentar e também de ser as suas considerações durante a fase de avaliação. Este processo permite, acima de tudo, otimizar portanto, toda a rede regulamentar a nível europeu e também a rede de avaliadores da União Europeia. E um terceiro pilar, que é não mais nem menos do que o aumento da transparência e da informação que é tornada pública no âmbito da realização de ensaios clínicos e que vai permitir, e que se crê que vai permitir o aumento da transparência, da literacia, da clareza e da credibilidade da investigação clínica que é realizada na Europa. Isto irá traduzir-se também naturalmente no aumento do interesse na participação por parte dos cidadãos europeus. A implementação. Sobre a implementação. Em 2022, na implementação em Portugal, especificamente, o que é que nós tínhamos até esta altura? Tínhamos uma equipa que estava fortemente motivada, uma equipa muito unida, que mostrou sempre ser bastante perseverante no atingir dos objetivos que eram propostos. Um plano muito importante que nós tivemos desde o início, ainda antes de 2022, que foi formulado e que tinha vários vetores importantíssimos para concretizar a bem-sucedida implementação do regulamento em Portugal que todos queríamos. Um desses vetores passava pela Comissão de Ética, que tinha um modelo que considerávamos bastante favorável em Portugal, uma Comissão de Ética única, central, com quem o IFARMED já tinha uma longa experiência de colaboração e de cooperação, onde a comunicação era realizada sempre com bastante facilidade, e assim continua, e uma Comissão de Ética também com muita experiência que foi sendo adquirida ao longo destes anos, desde a sua criação com a diretiva, com a implementação da Diretiva 2020, em 2004. Outro vetor muito importante e preparatório para a implementação do regulamento foi a participação de Portugal no processo que existia anteriormente, um processo voluntário de harmonização, o VHP, implementado em 2009 e do qual Portugal participou desde a fase inicial. Foi um dos Estados-membros pioneiros a adotar e a acolher esta avaliação de cariz apenas voluntário e desde 2013, no momento em que foi possível as comissões de ética também participarem, a SEIC também integrou este projeto e, portanto, de 2013 até ao seu final em 2021, quando, já no final de 2021, momentos antes da entrada em produção do Regulamento Europeu, contávamos já com esta experiência importante. Depois, a participação também de Portugal, a participação bastante importante de Portugal desde o princípio, enquanto Estado-membro participante de um grupo restrito de Estados-membros que apoiaram a EMA no desenvolvimento da ferramenta informática que coloca em aplicação o Regulamento Europeu, o CTIS. Portugal esteve desde os momentos iniciais, desde 2015, 2016, nos primeiros planos de delineamento para o desenvolvimento do CTIS e a 31 de janeiro de 2022 entra em aplicação o regulamento. Com a entrada em aplicação do regulamento é também
colocada em aplicação uma iniciativa, o Accelerating Clinical Trials in Europe, a ACTU, como é conhecida, e que faremos de seguida uma atualização dos trabalhos que foram, entretanto, conduzidos e que já têm provas dadas. Portanto, primeiramente, a ACTU tem a chancela, é apoiada pelos 3 órgãos essenciais para a área dos medicamentos na Europa, a Comissão Europeia, os chefes das agências nacionais e a Agência Europeia de Medicamentos. Tem por objetivo utilizar todas as ferramentas do regulamento e alavancar todas as possibilidades que o regulamento confere no aumento da competitividade da investigação clínica na Europa, explorando conceitos muito importantes, como sejam a harmonização de procedimentos e de requisitos e a inovação em colaboração com a integração de todos os stakeholders, todos os parceiros de investigação clínica na Europa. São estabelecidos 10 pontos críticos que devem ser trabalhados na ACTU, que são as chamadas Priority Actions, e é sobre elas que agora faremos uma atualização. Temos uma das primeiras Priority Actions como sendo o mapeamento e a governança de todos os trabalhos que estavam em curso naquela altura na Europa, por forma a eliminar possíveis redundâncias e duplicação de trabalho que tivesse a ser realizado nos diferentes grupos de trabalho. Foi estabelecido este mapa dos grupos de trabalho que estavam estabelecidos na Europa, as suas interdependências, por forma a termos uma visualização mais precisa de tudo o que estava a acontecer na Europa. Desde logo, neste mapa, podemos ver aqui um primeiro grupo muito importante, já de todos vós muito conhecido, fundado em 2004 para a implementação da Diretiva Bem-Sucedida, o CPCG, que trabalha a harmonização contínua e permanente dos Estados-membros em termos de harmonização e de boas práticas que são implementadas para a facilitação e a agilização do processo de autorização de ensaios clínicos, e que é um grupo na esfera dos chefes das agências nacionais. Depois temos o CTAG, o Clinical Trials Coordination and Advisory Group, na dependência da Comissão Europeia, é um grupo de trabalho com poderes mais executivos e que faz um aconselhamento com representação de todos os Estados-membros, naturalmente, e que faz o aconselhamento próximo da Comissão Europeia em matérias legislativas que visam a agilização da implementação do regulamento. Um exemplo claro disso é o question and answer do próprio regulamento, que é desenvolvido neste fórum, com consulta, quando necessário, aos outros grupos de trabalho. Depois, o Clinical Trial Coordination Group, ART, Assessor Roundtable, que foi implementado a nível europeu em 2022, logo com a implementação do regulamento. Consiste em reuniões semanais que temos até hoje e que continuarão certamente, que é um instrumento fundamental para a discussão semanal das questões emergentes que são necessárias discutir, onde não há uma solução prevista, onde é preciso ouvir a opinião de outros Estados-membros e, portanto, semanalmente nós reunimos para harmonizar estas questões que temos e partilhar experiências que obtivemos. Estas reuniões são também temáticas, todas as semanas tem uma parte do tempo alocado à discussão de casos práticos do ponto de vista clínico, da qualidade pré-clínica e da ética também. Depois, o PETIS Fórum, onde é um seminário que acontece regularmente, 3 a 4 vezes por ano, onde estão representados os Estados-membros, através das autoridades competentes e das comissões de ética, bem como os representantes dos sponsors, dos promotores, e onde é feita uma atualização sobre os desenvolvimentos do PETIS e os desenvolvimentos futuros. Depois temos a ACTU Steering Group, que acompanha todos a implementação da estratégia em termos práticos, todas as Priority Actions da ACTU. Temos outra ferramenta muito importante, que é outra Priority Action que foi criada, que é a Multi-Stakeholder Platform, que consiste num fórum de discussão onde tem intervenção as autoridades competentes, a própria EMA, a Comissão Europeia, os representantes dos doentes, os representantes dos promotores académicos, os representantes dos promotores comerciais, e pretende-se que sejam discutidas todos os pontos que estão a ser no terreno verificados como sendo entraves à boa implementação do regulamento e ao encontro
de soluções o mais rapidamente possível para atender estas necessidades que são sentidas. Depois, queria ainda referir aqui antes, este importante grupo de trabalho foi criado logo após também a implementação do regulamento e que foi criado para dar resposta às primeiras notícias que nos chegavam de falta de harmonização entre os Estados-membros. Foi criado o Collaborate, um projeto que também integrou as comissões de ética e que visava a melhor articulação e harmonização entre todos, para assim ter um processo mais otimizado. Em outubro de 2023 é criado o MedEthics, para ancorar todas as comissões de ética, com essa ambição de ancorar todas as comissões de ética no grupo de trabalho europeu alicerçado na Comissão Europeia, para a harmonização de práticas e de requisitos, essencialmente da área e do campo ético. A implementação do regulamento, desde logo foram definidos KPIs, que são publicados na página da ACTU, trimestralmente, mensalmente, passará a ser trimestral esta publicação, e que vai acompanhar, portanto, a performance da implementação, da boa implementação do regulamento europeu. Temos também, neste período, nestes 3 anos, aconteceu, com base na experiência que foi sendo adquirida, uma revisão das regras de transparência. Esta revisão das regras aconteceu depois de uma consulta aos stakeholders e ao público em geral e que visou que os documentos que efetivamente eram tornados públicos fossem aqueles que melhor serviam a todas as partes, agilizando também o processo. Para além disso, referir que esta Priority Action também teve como ambição acompanhar um processo que já ficou para trás, felizmente, e que nós daremos conta mais à frente, que foi a transição dos ensaios clínicos, que era uma importante etapa que era preciso completar e que era também acompanhada e foi acompanhada neste fórum. Depois, é ainda previsto nesta Priority Action um questionário anual aos promotores para sabermos qual é a experiência da evolução da implementação do regulamento e, atualmente, aqui dentro desta caixa azul, aquilo que está em curso é uma reorganização do material formativo existente para facilitar o seu acesso aos utilizadores. Naturalmente, também que as evoluções que vão sendo realizadas e os aspectos específicos que pretendem ser discutidos ou que se pretende serem discutidos neste fórum são realizados através de workshops, como também já deve ser do vosso conhecimento, os walking clinics, por exemplo, no âmbito da Multi-Stakeholder Platform. Outro aspecto crítico, que sabia de antemão que era crítico, tinha que ver com o apoio aos promotores não comerciais e, aliás, isso depois foi revelado, essa necessidade, tanto na Multi-Stakeholder Platform como nos inquéritos que foram realizados para balanço sobre a implementação do regulamento e, portanto, uma das críticas que foi apontada foi a dificuldade do encontro das iniciativas de suporte aos promotores não comerciais. Foi, então, reunida a informação de todos os Estados-membros, que hoje está disponível na página da ACTU, com as iniciativas em curso num único local e as iniciativas para todos os Estados-membros. Foi também desenvolvido um helpdesk para suporte aos promotores académicos e que pretendia dar suporte e pretende dar suporte à submissão nesta plataforma. Existe também a possibilidade de utilização de uma sandbox para que promotores académicos possam praticar a submissão no PTIS. Depois, existe também esta nota complementar que foi publicada às iniciativas nacionais para o apoio aos promotores não comerciais e tem que ver com os apoios de financiamento da própria Comissão Europeia e que funcionam em complementariedade às iniciativas nacionais. Ainda nesta página podem encontrar outras iniciativas de stakeholders que são pertinentes nesta área e que podem também apoiar a promoção não comercial. Promoção de ensaios clínicos não comercial. São realizados também fóruns de discussão através de workshops em articulação com a Multi-Stakeholder Platform, isto é feito de forma regular. A monitorização de segurança foi outro ponto importantíssimo para a implementação bem-sucedida da monitorização contínua da avaliação de segurança dos ensaios clínicos na Europa e, atendendo a essa necessidade e às dificuldades que foram sendo evidenciadas pelos
Estados-membros, ainda antes da implementação do regulamento, foi criada esta Joint Action, a Joint Action Safe-CT, focada no aumento da capacidade e das competências da União Europeia nesta área, e que naturalmente Portugal também faz parte, e que permite que exista uma harmonização e, portanto, também a partilha daquilo que vai sendo a experiência da avaliação de casos práticos. Para o efeito, foi criada também uma Safety Assessor Roundtable, que reúne periodicamente, com uma periodicidade de 15 dias, para fazer partilha destes mesmos casos e para que assim também o desenvolvimento seja harmonizado em toda a União Europeia. Foi também desenvolvido um currículo de treino para os avaliadores clínicos nesta área e, desde então, também, e cada vez mais, está em curso a cooperação entre a monitorização de segurança durante a avaliação de ensaios clínicos e a farmacovigilância no pós-mercado. Como factos, ou como elementos a considerar para o futuro, prevemos a continuidade da otimização do processo nesta área e, essencialmente, também melhorar as capacidades IT que suportam, portanto, todo o trabalho prático nesta área. Depois, outro ponto crítico tinha que ver com a implementação da ICH-E6, a revisão 3, e que visava integrar toda a experiência que foi adquirida nestes últimos 10 anos, em que tivemos uma evolução tecnológica muito importante e com especial aceleração, como todos nós sabemos, durante a pandemia, e, portanto, é necessário criar condições para que todas estas novas tecnologias tivessem cabimento dentro daquilo que são os princípios fundamentais das boas práticas clínicas. Já foi implementado no princípio deste ano, houve um workshop que nós também divulgámos. Aqui deixo também a informação sobre a informação que está pública e que, nomeadamente, dos materiais que foram apresentados durante esse workshop e o próprio vídeo do workshop está disponível. Estão em curso também outras iniciativas neste momento, até por parte da própria ICH. Os próximos passos passarão por atualizar as guidelines que foram impactadas por esta revisão 3 da ICH-E6. Depois, outro ponto crítico que era muito pedido pelos promotores tinha que ver com o aconselhamento regulamentar e científico. Foram estabelecidos 2 pilotos que estão em curso, o pré-CTA Advice dentro do próprio CTCG, que temos já bem mais de 10 processos, penso que neste momento são 15 processos que atualmente já foram submetidos, e que Portugal, neste caso, está bem em causa de 2 deles, e um outro Scientific Advice, onde há uma articulação regulamentar e científica entre o SWAP, da EMA, e o próprio CTCG, onde já existem 5 processos concluídos, sendo que Portugal está bem em causa de 2 deles. Para além disso, neste âmbito, está prevista durante o ano 2025 uma revisão de ambos os pilotos, com propostas definitivas para a implementação do processo, tanto quanto sabemos tem tido muito boa recepção e é um projeto com bastante sucesso em ambos os casos. Depois, outro ponto muito importante, outra priority action, tem que ver com as metodologias, que visam essencialmente assegurar que, ao longo de todo o ciclo portanto, do desenvolvimento do produto, existem orientações que estão articuladas entre si. Um exemplo, por exemplo, na parte dos HTA, é importante que esta área, que já fica no fim de linha, que veja refletido logo desde a fase inicial nas boas práticas que vão sendo elaboradas, respostas às questões que vão querer ver a ser atendidas mais tarde. E, portanto, neste momento está em curso a elaboração de boas práticas para o desenvolvimento de documentos de boas práticas em toda a rede regulamentar. Portanto, para que haja um alinhamento destas boas práticas que vão sendo criadas. Outro ponto crítico, outra priority action tem que ver com o envolvimento dos stakeholders através da partilha dos dados que vão sendo armazenados no PTIS, mas dessa partilha da forma que seja a mais útil possível para atender às necessidades de todos os parceiros na área da investigação. Nesse sentido, isto foi discutido também na Multi-Stakeholder Platform, foi desenvolvido um mapa que permite consultar em todos os Estados-membros os ensaios clínicos que vão estando ativos, que estão
ativos e, para além disso, permite-nos verificar, dentro de cada uma daquelas bolinhas que ali está, que representam um centro de investigação, quais são os outros ensaios clínicos que estão em curso nesse centro de investigação. Este mapa está em atualização contínua e terá outras funcionalidades no futuro. A formação foi outro ponto crítico, já foi feito um questionário e foi publicado um relatório sobre as necessidades formativas dos próprios avaliadores clínicos das autoridades competentes. Foi também realizado no princípio deste ano um questionário dirigido às pequenas e médias empresas e também aos promotores portanto, não comerciais, para identificar essas lacunas, essas dificuldades, para que seja produzida formação específica para atender essas necessidades. Nós publicámos isto também na nossa página durante já este ano e está previsto que seja publicado um relatório sobre esta análise durante ainda 2025. Outra Priority Action que foi, entretanto, acrescentada, a número 11, é os ensaios clínicos em emergência de saúde pública e que tem 3 correntes essenciais a decorrer. Uma delas é o fortalecimento da cooperação entre as autoridades e das comissões de ética nesta situação. A criação de um pacote simplificado especificamente para estas situações, e são trabalhos que por estes dias estão a acontecer, e a introdução de flexibilidades na avaliação com base na experiência durante a Covid. Sobre a comunicação, é uma atividade também crítica e que tem estado aqui transversal a todas as áreas e que se foca na disseminação da informação sobre os ensaios clínicos a nível europeu, por todos os canais, sejam do YouTube, do próprio site da EMA, da ACTU, a newsletter que é publicada regularmente, eventos, formações são levados a cabo por esta Priority Action, bem como outra característica é o foco em campanhas de comunicação, como foi o que aconteceu durante, por exemplo, durante o período de transição. Durante o período de transição, o Infarmed solidarizou-se, como sempre, todas estas iniciativas. Publicámos várias circulares informativas neste âmbito, para ir sempre mantendo informados os promotores das evoluções que iam acontecendo. Publicámos informação no nosso site e, inclusivamente, durante o verão do ano passado, tivemos este vídeo que também dirigimos aos promotores de ensaios clínicos no sentido de agilizarem as transições. Sobre os processos concretamente, era necessário que 304 ensaios clínicos, cuja conclusão estava prevista para depois de 31 de janeiro de 2025, fossem transitados para o CTIS, o que podemos dizer que foi atingido com total sucesso. Portugal, neste âmbito, destacou-se sempre entre os melhores a nível europeu e como tendo o processo mais controlado possível. Este processo teve um grande escrutínio por parte da Comissão Europeia, que fazia atualizações com uma frequência muito, muito elevada sobre tudo aquilo que estava a ser feito em todos os Estados-membros, e podemos dizer hoje que foi concluído com grande, grande sucesso em Portugal, e por isso também aqui um muito obrigado a todos os que estiveram envolvidos, a todos os promotores que atempadamente programaram e em articulação também com o Infarmed, sempre que necessário, agilizaram todo o trabalho que foi necessário para fazer estas transições. Muito obrigado a todos. Sobre a evolução dos números, eles têm sido difundidos largamente. Temos um crescimento de 30% verificado entre os anos 2022 e 2023, no número de ensaios clínicos autorizados. É um crescimento expressivo e que em 2024 foi confirmado. No primeiro trimestre de 2025 temos já 62 ensaios clínicos submetidos, sendo que 44 são autorizados. Isto, comparativamente com o período homólogo, é já superior, o que nos dá aqui um bom indício de um novo crescimento em Portugal já este ano. Sobre os ensaios clínicos académicos, do ponto de vista nominal, eles cresceram. Temos tido cada vez mais procura por parte de promotores académicos, no sentido de lhes ser dado também orientação, as melhores orientações sobre como ganhar conhecimento para submeterem ensaios clínicos, e é com grande prazer que também vos dizemos que a maior parte dessas tentativas dão frutos e com bastante sucesso, e que temos uma evolução também positiva em termos comparativos quando comparamos os anos 2015 a 2021 com estes últimos anos do regulamento.
Sobre os ensaios clínicos mononacionais, Portugal também sempre teve o cuidado de tentar diminuir os tempos de autorização, e também isso não foi diferente desde a implementação do regulamento. Nós vemos com ânimo o crescimento do número de processos que são autorizados desde a implementação do regulamento. Temos um crescimento expressivo de 59% entre 2023 para 2024. Fomos também sabendo dar resposta na otimização deste processo e temos vindo a crescer o número de dias para a autorização dos ensaios clínicos mononacionais, e este ano, já em 2025, demos um novo passo, um acordo estabelecido com a SEIC para otimizar ainda mais o processo para a autorização expedita destes ensaios clínicos, e no primeiro trimestre alcançámos 32 dias como tempo médio de autorização. Sobre o panorama europeu, temos vindo também a aumentar a participação de Portugal enquanto Estado-membro de referência. Em 2024 tivemos um crescimento muito substancial dos processos em que Portugal foi Estado-membro de referência, e no primeiro trimestre de 2025 tínhamos já seis processos autorizados em que Portugal era Estado-membro de referência. E a nossa intenção é este ano ver este número também a superar o do ano passado. Mas é preciso mais e é preciso mais no terreno. Iniciativas como estas duas que aqui vos deixo são instrumentos muito importantes para ganharmos escala, fazermos bem, mas também em quantidade. Um deles tem que ver com a publicação do despacho 1739 de 2024 e que visa conferir é um primeiro passo para conferir maior autonomia e maior capacidade aos centros de investigação para acolher novos ensaios clínicos. Um outro, dado também pela SEIC, e que nós aqui também felicitamos, que tem que ver com este documento orientador da SEIC sobre o Data Entry, e que é mais um instrumento muito positivo para os centros conseguirem atender esta necessidade da introdução de informação nos CRFs dos ensaios clínicos, e que visa também dar aqui alguma abertura dentro de critérios muito bem delineados sobre a contratação de entidades terceiras pelos promotores de ensaios clínicos para fazerem estas tarefas. Sobre o futuro, pretendemos, isto é uma palavra que também cada vez mais se ouvirá falar, tem que ver com a modernização do PTIS, já estão a ser dados os primeiros passos nesse sentido. Pretende-se, do ponto de vista geral, criar que o PTIS seja uma base de dados com uma utilização mais positiva do ponto de vista da experiência do utilizador, e com uma maior dinâmica, uma maior capacidade dinâmica, com menor número de incidentes. Para isso estão a ser tomados neste momento passos fundamentais para que isso seja uma realidade no futuro próximo. Continuar nesta senda da cooperação a nível internacional, a nível europeu, para a harmonização da avaliação de ensaios clínicos, a implementação do artigo 11 do Regulamento Europeu, que foi desde sempre também apontado nos diversos fóruns pelos promotores como uma lacuna importante do PTIS e que era necessário atender. Neste momento já levamos os trabalhos bastante avançados para que ele seja implementado de uma forma ainda provisória, antes de ser encontrada uma solução definitiva no próprio PTIS. Depois, o reforço da atuação e das ações desenvolvidas pelo Estado-membro de referência, são ações que estão em curso. Melhorar o alinhamento a nível europeu das questões consideradas críticas para a autorização de ensaios clínicos. O desenvolvimento de uma lista de questões que são mais frequentes no âmbito de todo o espaço europeu. Isto, e também, para além dessas questões, aquilo que as autoridades tendem a ver como resposta para que a qualidade dos processos que são submetidos inicialmente seja também ela superior, e terá naturalmente como consequência uma diminuição do número de questões que são realizadas em sede de avaliação, e que também é uma crítica por parte dos promotores e que, portanto, pretendemos atender também nesse campo. Melhorar a acessibilidade da informação e da formação disponível é outra tarefa que está em curso. Desenvolver o processo de otimização da avaliação de ensaios clínicos combinados, que a minha colega Francisca fará aqui também essa atualização sobre este importantíssimo projeto europeu em que Portugal participa, e a continuação da monitorização da implementação do CTR, sempre com a participação ativa que temos tido até aqui
por parte dos parceiros, por forma a melhor dar resposta e de forma mais atempada que conseguimos àqueles que são os entraves e os pontos que vão sendo considerados críticos para a boa implementação do regulamento e para o desenvolvimento da investigação clínica em toda a Europa. Muito obrigado a todos. Passaria então a palavra à próxima palestrante, a minha colega, a Francisca Menezes. Francisca, muito obrigado. Podes dar início à apresentação que hoje trazes sobre a atualização do projeto Combine. Obrigada, vou só esperar que a apresentação fique disponível. Obrigada. Bom dia a todos. Venho então apresentar o projeto Combine, um projeto sobre a estratégia para a avaliação coordenada dos estudos combinados. A avaliação do projeto Combine visa implementar os 3 regulamentos juntos, os 3 regulamentos dos ensaios clínicos. O regulamento dos ensaios clínicos já está aplicável desde 31 de janeiro de 2022, peço desculpa por cima que agora tenho ali uma gralha. No regulamento dos ensaios clínicos, a avaliação já é feita de uma forma coordenada e realizada no CTIS, no nosso portal, onde a avaliação é feita entre todos os ensaios, é coordenada entre todos os Estados-membros. A implementação conta também com a aplicação do regulamento dos dispositivos médicos, que é aplicável desde 26 de maio de 2021, e o regulamento dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, aplicável desde 26 de maio de 2022. Estes 2 últimos regulamentos, a sua avaliação coordenada ainda não está implementada como é feito para os ensaios clínicos, e o EUDAMED está previsto quer para a submissão nacional, quer para a submissão coordenada. No âmbito do projeto Combine, teve que se fazer a definição, teve que se arranjar uma definição para um estudo combinado, é uma definição ainda informal, onde é necessário ver um ensaio clínico de um medicamento de uso humano, em simultâneo com um estudo de desempenho de um dispositivo médico para diagnóstico in vitro ou um estudo de investigação clínica do dispositivo médico. Nestes 3 regulamentos, nestes 3 grandes regulamentos e difíceis regulamentos, contemplam os requisitos para a respectiva autorização individual de cada um na investigação clínica. O Combine foi dividido em 2 fases, uma fase inicial, a fase de análise, que foi feita entre setembro de 2023 e maio de 2024, onde começámos por compreender os desafios e quais as dificuldades na interface destes 3 regulamentos, onde se sobrepõem todos os estudos combinados, portanto, a interfaces destes estudos combinados, destes 3 regulamentos, e veio propor soluções para os desafios identificados. Tendo sido propostas soluções na fase de análise, passamos para a fase de desenvolvimento das soluções propostas na análise anterior, que ocorre desde maio de 2024. O objetivo desta fase de desenvolvimento é clarificar e trabalhar sempre no sentido de alinhar estes 3 regulamentos na investigação clínica. Chegámos a ponto, em dezembro de 2024, temos um programa do Combine, um programa já estabelecido. Para termos este trabalho, este input de todos, é essencial que vários grupos da União Europeia estejam envolvidos, desde a Comissão e todos os peritos, grupos de peritos das autoridades competentes. Na área dos ensaios clínicos, temos o CTAG e o CTCG. Na área dos dispositivos médicos, temos o MDCG e 2 dos 13 subgrupos desta área. E na área da ética, a coordenação e colaboração também com o MedEthics. Temos também no projeto Combine, e é obrigatória a colaboração permanente de vários grupos de stakeholders, que estão em permanente colaboração e análise de toda a documentação e informação que é circulada. E o projeto Combine, só vou falar aqui
como é que começou a fase 1, a fase de análise, a necessidade, como é que começámos a compreender os desafios e verificámos os obstáculos deste projeto. Inicialmente foi feita pela Bélgica, uma pesquisa, uma listagem de todos os problemas para verificar quais eram os constrangimentos que os estudos combinados poderiam advir, nas suas diferentes vertentes, na vertente científica, na vertente processual e na vertente jurídica, sempre com a contribuição dos stakeholders. De seguida, a Irlanda ficou responsável pelo mapeamento do cenário que tínhamos dos diferentes regulamentos na União Europeia, e de seguida a Suécia foi corresponsável pelo mapeamento das atividades relevantes na interface já destes novos regulamentos. Depois, a Irlanda compilou toda esta informação e veio propor as soluções para todos os problemas que foram identificados, tendo em conta todo o mapeamento feito, todos os trabalhos feitos, para dar resposta à análise solicitada. Importa dizer que neste grupo, nesta primeira fase, estiveram envolvidos 15 Estados-membros, 55 participantes e peritos nas 4 áreas funcionais. Relativamente ao Combine, a informação está toda disponível no site da Comissão Europeia, uma página dedicada exclusivamente para os estudos combinados, os Combine Studies, e onde podem consultar este relatório de análise que foi publicado através do trabalho de todos os Estados-membros e dos stakeholders. Neste trabalho, nesta fase 1, neste relatório de análise, foram identificadas que das 78 questões recolhidas, 50% delas foram consideradas críticas. Estamos a falar de 3 regulamentos enormes, complexos, e, portanto, com muitas situações críticas e difíceis na sua interface. Verificámos também que a absorvência dos estudos por ano, no final do ano de 2003, que a grande maioria dos estudos combinados são superponíveis em 2 regulamentos, dos ensaios clínicos e dos estudos de desempenho dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Cerca de 96%, 3/4, portanto 3/4 deste estudo são estudos superponíveis nestes 2 regulamentos, e numa menor percentagem nos estudos de investigação clínica com os dispositivos médicos. Portanto, no relatório de análise foram identificadas as várias hipóteses e várias soluções para os problemas que foram identificados. Foram propostas mais de 50 ações individuais para a resolução. O relatório está disponível, como já tinha dito, e chegamos a um ponto, após publicação do relatório de análise do projeto, em que o projeto passa para a fase 2, passou do projeto ao programa, um programa de longo termo. Neste programa foram identificados, então, os 51 itens de trabalhos que foram organizados em 6 projetos intersectoriais e um projeto específico. É um grupo de trabalho em que há colaboração nas diferentes áreas, entre grupos ou individualmente. Temos tido sempre a participação contínua do grupo de stakeholders ao longo de todo o projeto, e este programa tem sido feito, e é fundamental que seja faseado, para que haja sempre pontos de verificação, avaliar se o projeto está a correr bem, se temos que avançar, se podemos avançar ou se temos que pôr um travão e verificar as melhores formas para o desenvolvimento deste grande projeto. Assim sendo, o programa foi então lançado pela Comissão Europeia em dezembro de 2024. O relatório de análise de estratégias também está publicado na página específica dos estudos combinados no site da Comissão Europeia, e este programa Combine pretende tornar a União Europeia uma região atrativa à realização destes ensaios combinados, os estudos combinados, prevendo que o ambiente regulamentar seja claro e funcional e essencial para apoiar a entrada dos doentes para a disponibilidade de todos e ter acesso a todos os medicamentos inovadores. Aqui mostro a complexidade que é a estrutura e o diagrama do programa do Combine. São 3 regulamentos muito complexos, a interface entre todos não é fácil, mas a pouco e pouco e de forma faseada vamos chegar a um futuro risonho e de forma a que a Europa seja atrativa do ponto de vista de investigação clínica.
Nos vários projetos, o primeiro a arrancar foi o projeto 1, um projeto de avaliação all-in-one, que visa verificar a possibilidade de coordenar a avaliação dos estudos combinados, quer pelas autoridades nacionais competentes, quer pelas comissões de ética, nos diferentes regulamentos da investigação clínica. Assim sendo, neste projeto analisámos a possibilidade de promover um procedimento único voluntário, de um ensaio clínico e de um estudo de desempenho em vários Estados-membros neste momento. Portanto, estamos a propor um modelo para um procedimento piloto único, estamos a desenvolver e executar um projeto piloto. Depois do projeto piloto terminar, vão ser avaliados os resultados do projeto piloto e vamos elaborar as recomendações agora num procedimento único voluntário, mas agora em todos os estudos combinados, não só os estudos com ensaios clínicos e estudos de desempenho, mas todos os estudos combinados. E transmitir também os conhecimentos adquiridos para todos os procedimentos no domínio das tecnologias de informação. O lançamento do programa foi feito em dezembro de 2024. Os trabalhos da análise deste projeto 1 foi iniciado já no segundo trimestre de 2024, no entanto, oficialmente só foi iniciado em janeiro de 2025. Este projeto conta com a participação de 44 participantes, de 14 Estados-membros envolvidos e também da EMA. As reflexões neste projeto até à data exploram as diferentes jurisdições e qual é a prática atual nestes dois tipos de regulamentos, quais as semelhanças e diferenças que existem entre eles, qual é a melhor forma e como poderá decorrer com o melhor sucesso o projeto piloto, quais os desafios e aspectos a esclarecer. O segundo projeto foi iniciado em fevereiro de 2025 e vem clarificar como deve ser aplicada a notificação dos acontecimentos adversos graves nos estudos combinados, nos 3 regulamentos diferentes. Para isso é preciso comparar os procedimentos de registro e qual é a comunicação da segurança nas diferentes realidades jurídicas, isto é, nos diferentes regulamentos a notificação pode ser diferente. Compreender a experiência dos diferentes regulamentos e dos diferentes Estados-membros e os desafios para todas as partes interessadas. Esta análise vai permitir depois haver e termos sugestões para a solução dos problemas identificados. Um dos exemplos é talvez haver, e bem provavelmente haver a realização de documentos e a divulgação de documentos de orientação. O projeto 4 foi iniciado em abril de 2025 e vem analisar as diferentes regras de utilização dos dispositivos em ensaios clínicos. Portanto, vem verificar quais são os conjuntos de cenários, diferentes conjuntos de cenários na investigação clínica, vem clarificar qual é o quadro regulamentar que é aplicável a cada cenário e vai depois, finalmente, vai atualizar ou até mesmo criar novos documentos orientadores para esclarecer e clarificar qual o contexto regulamentar nestes cenários identificados. Neste grupo de trabalho participam 12 Estados-membros e a EMA. O projeto 7 é um projeto que está a cargo única e exclusivamente pela Comissão Europeia, foi iniciado em fevereiro de 2025 e é um projeto essencial para a recolha de informação sobre os requisitos nacionais nos diferentes regulamentos. Para isso, é necessário a recolha da contribuição de todos os stakeholders, das diferentes práticas que são feitas nos diferentes Estados-membros, haver uma comunicação muito clara entre os Estados-membros, incentivando a disponibilização aos promotores de toda a informação dos estudos combinados e, por fim, haver toda a recolha e publicação através dos websites nacionais, elucidando quais são, de facto, os requisitos para os estudos combinados. O projeto 5 é um projeto que vai ser iniciado no terceiro trimestre de 2025, é um projeto que visa analisar quais são as necessidades e quais são as oportunidades de aconselhamento dos promotores e também o intercâmbio das boas práticas entre os avaliadores na parte das autoridades competentes e da Comissão de Ética. Os promotores vêm então ajudar e clarificar aos promotores qual é a necessidade que têm de pedir e solicitar o aconselhamento, avaliar quais são os elementos que são cobertos pelos mecanismos de aconselhamento existentes e, por fim, vem fazer propostas a fim de comatar as lacunas que serão identificadas, neste caso, pelos promotores. Do lado das autoridades
competentes e das comissões de éticas. Também será esclarecido quais são os fóruns e os canais onde se possa fazer esta troca de informação, este intercâmbio das boas práticas. Vai-se avaliar quais as necessidades, avaliar se estas necessidades já não estarão cobertas já pelos canais que já estão, que já existem, que já acontecem, e por fim vem também analisar e vem propor colmatar estas lacunas que serão também identificadas, mas agora da área, no lado das autoridades competentes e das comissões de ética. O projeto 6, sobre a formação, é um projeto que vai ser iniciado ainda só para o primeiro trimestre de 2027. É um projeto importantíssimo para verificar as necessidades de formação, quer do lado dos promotores, quer do lado das autoridades competentes, quer das comissões de éticas. Vai fazer a recolha de todos os materiais existentes que correspondam às necessidades identificadas na área dos estudos combinados. Vai promover uma estratégia de formação, incluindo o formato de novos materiais e uma nova abordagem de formação, e vai promover o desenvolvimento de novos materiais de formação. Agora, as perspectivas do programa Combine. Um programa Combine é um programa que vem abordar uma avaliação coordenada e integrada dos 3 regulamentos, destes 3 grandes regulamentos muito complexos, e com este programa conseguimos aproximar todos os setores na área da investigação clínica. Vai incentivar uma participação ativa e orientada para dar resposta às necessidades identificadas ao longo do projeto. Visa também apoiar a aplicação dos diversos regulamentos, os 3 regulamentos da investigação clínica. Vai explorar e experimentar novos métodos de trabalho que até então eram completamente desconhecidos, é uma área completamente nova, e vem contribuir definitivamente para a definição de possíveis políticas futuras no domínio da investigação clínica, sempre tendo foco na atratividade da União Europeia relativamente à investigação clínica. Toda a informação que vai ser trabalhada, como tinha dito, está disponível no site da Comissão Europeia, uma página dedicada exclusiva aos estudos combinados. Espero não me ter alargado assim muito, é muita informação, mas espero que tenham, pelo menos nos pontos gerais, que tenham ficado a par do programa Combine e que o programa seja um sucesso. Qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigado, Francisco. Obrigada. Vamos então passar a palavra ao professor Pedro Barata. Professor Pedro, passaremos a disponibilizar a sua apresentação. Bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade que deram a mim e na minha pessoa à SEIC de participar novamente nas manhãs informativas do Infarmed. Gostaria de felicitar os oradores anteriores por 2 brilhantes apresentações, e eu agora vou tentar fazer o que tem sido um pouco a missão da SEIC nos últimos tempos, que é recuperar um bocadinho de tempo. Vamos tentar cortar tempo, sem, no entanto, perder qualidade. E, portanto, eu pedia imediatamente o próximo slide. Lembrar apenas que a SEIC é um organismo independente, embora trabalhe muito estreitamente, e é com muito gosto que eu digo isto, com o Infarmed, e que tem como missão a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos estudos clínicos. Aliás, veremos isso no próximo slide. Próximo slide, por favor. Não está a mudar. Peço desculpa, estão-me a ouvir bem? Certo, ok. Há aqui um problema técnico na passagem dos slides, mas estamos a ouvir. Ok, obrigado. E, portanto, na missão da SEIC está mesmo este moto principal da garantia da proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos ensaios clínicos, nomeadamente através dos protocolos de investigação. Próximo slide, por favor. Isto decorre ainda da Lei 21/2014, esperaremos em breve ter um novo documento legal e, portanto, compete à SEIC emitir um parecer único, de facto, para tal garantia da segurança dos participantes. Também, e é algo que esperamos com muita expectativa, porque sentimos que também vai ajudar a dinamizar toda a investigação clínica em Portugal,
coordenar a Rede Nacional de Comissões de Ética, mas certamente num futuro próximo teremos oportunidade de falar mais sobre isto. Mas há também um terceiro ponto que hoje é particularmente importante na missão da SEIC, que é a promoção da literacia e a divulgação social do papel da investigação clínica, da sua relevância e das garantias éticas e sociais decorrentes da sua função e da função das comissões de ética. Próximo slide, por favor. Portanto, aqui vamos focar no parecer único, nas modalidades de recrutamento e nos materiais de divulgação do estudo, nomeadamente no modo como é garantida a autonomia dos voluntários, principalmente no que concerne ao caráter e à adequação da informação a prestar e a todo o procedimento de obtenção do consentimento informado e esclarecido. Para tal, ainda em 2025, pretende a SEIC, em articulação com outras entidades, criar uma campanha nacional para aumentar então a compreensão pública sobre a importância da investigação clínica e qual o efetivo papel das comissões de ética que são fulcrais em toda esta temática da investigação clínica. Próximo slide, por favor. É preciso termos em linha de conta que é preciso envolver não só os participantes, mas também as famílias, os cuidadores, pois a sua perspectiva e o seu apoio são fundamentais para a eficácia e para a relevância dos estudos que pretendemos efetivar. Claro que, falando de ética, vemos-nos obrigados a rever e a revisitar sempre a Declaração de Helsínquia. Declaração de Helsínquia que teve uma nova versão em 2024, no qual eu gosto de destacar o risco de não inclusão de determinados participantes, nomeadamente dos grupos menos representativos. E, portanto, no próximo slide nós veremos que temos... próximo slide, por favor. Que, embora seja feita inicialmente por uma Associação Médica Mundial, na realidade ela define todas as organizações e, portanto, temos aqui múltiplas funções que vemos na Declaração de Helsínquia e que nós, inclusive, já fizemos uma série de programas sobre a Declaração de Helsínquia, mas que eu convido todos os interessados a revisitarem. Próximo slide, por favor. Naturalmente que nesta Declaração de Helsínquia está algo muito importante, que é a definição do que é realmente um consentimento livre, informado e esclarecido por parte dos doentes. Ou seja, de que forma é que podemos garantir que os voluntários são de facto voluntários e que estão informados de forma adequada e perceptível pelas suas diferentes capacidades, os seus diferentes backgrounds culturais, aquilo a que se pretende que eles participem. Portanto, é um documento que a SEIC tem revisitado com bastante cuidado. Próximo slide. E para haver ensaios e estudos clínicos, naturalmente que é preciso divulgar os estudos clínicos. Eu tenho aqui uma das FAQs da SEIC, mas é algo que nos tem dado bastante que pensar. Porque como é que vamos dar esta informação que é necessária, quer a profissionais de saúde, quer a associações de doentes, quer aos próprios doentes e aos seus familiares, aos seus cuidadores que procuram informação. Portanto, naturalmente, nós temos diferentes abordagens a nível mundial. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma forma muito mais agressiva de divulgação dos estudos clínicos do que tem o nosso espaço europeu do medicamento, mas, de facto, nós temos que repensar e ver de que forma é que, sem perder qualquer tipo de qualidade ética, sem perder qualquer tipo de controlo da informação que é adequada aos doentes, de que forma é que podemos fazer uma divulgação desses estudos clínicos existentes para poderem, de facto, abrangir mais pacientes. E eu sei que, de facto, tem feito essa reflexão. Próximo slide. Aqui, este slide é feito por inteligência artificial e é feito de propósito por inteligência artificial, porque eu não queria destacar nenhuma associação de doentes em particular. Eu sei que pretende
todas as associações de doentes, porque de facto nós sabemos que as associações de doentes são fundamentais pelo apoio e pela representação que fazem dos seus doentes e cuidadores, pela forma como informam, sensibilizam e defendem direitos e promovem a investigação, e portanto é fundamental que neste mundo digital que vemos aqui também, as associações de doentes possam também participar de forma ativa nesta divulgação de estudos clínicos aos seus múltiplos representantes. Claro que o mundo digital que aqui vemos representado por esta espécie de bola de cristal, eu não tenho uma bola de cristal para ver o futuro, infelizmente, mas sei que o mundo digital traz novos desafios e novas também oportunidades. E compete à SEIC e aos seus outros parceiros ver de que forma podemos explorar este mundo digital de forma a que haja uma maior disseminação da informação para todos os participantes, de forma que também seja adequada à própria identidade deles. Eu recordo aqui um exemplo, foi uma banda desenhada que vi ser feita para crianças ou adolescentes que vão participar em ensaios clínicos, por forma a que eles entendessem melhor os ensaios clínicos. E recordo também o que me dizia uma vez uma doente, que o doente que participa num ensaio clínico se sente muitas vezes muito sozinho. E, portanto, também o mundo digital poderá, naturalmente, dentro de todos os regulamentos existentes, desde a proteção de dados aos imperativos éticos, ser uma boa solução e que teremos, sem dúvida, que utilizar. Próximo slide. Quando falamos, e este slide não é meu, é da Apifarma, utilizado com todo o devido respeito, há esta situação em Portugal. Nós temos um shift para o litoral e, portanto, até estamos relativamente satisfeitos e estamos até bastante satisfeitos com as últimas notícias do crescimento de ensaios clínicos. Claro que queremos sempre cada vez mais ensaios clínicos, queremos mais ensaios clínicos mais complexos, mais fase 1, temos de ter boas notícias, mas quando olhamos para este mapa, vemos que ainda há um shift muito para o litoral. E, portanto, de facto, há aqui uma situação que nós temos que considerar e que temos que considerar, de facto, como é que os habitantes que vivem nas regiões mais do interior vão ter acesso a estes centros e à informação sobre os ensaios clínicos. E, portanto, há aqui um desafio, algo que temos. Não é necessário que os ensaios clínicos sejam, de facto, efetuados em todos os distritos do país, mas é necessário que todos os habitantes de Portugal e que seja continental, seja das ilhas, tenham acesso à informação e sejam de igual forma recrutáveis e que tenham o direito à participação, se assim entenderem, nos ensaios clínicos. Portanto, isto claramente é uma realidade nacional, estamos todos bastante atentos, mas de facto temos que promover uma harmonização desta situação. Próximo slide, por favor. Outras questões prendem-se com também não dificultar demasiado, quer o processo de enrollment, quer o processo mesmo de retribuição das despesas dos participantes nos ensaios clínicos. Portanto, tudo isto tem que ser bem estudado, quais são as despesas que são elegíveis, tem que ser atualizada para a nova realidade e para a inflação atual, mas tem que ser um processo que seja facilitado. E seja um processo que seja facilitado, que não permita com que as pessoas fiquem aborrecidas, que queiram sair de ensaios, que se sintam insatisfeitas com a forma como são tratadas. Portanto, tem que haver toda uma reflexão e, se calhar, um pensamento fora da caixa, ou talvez mesmo a criação de uma sandbox a dada altura, para que se pense de que forma é que tudo isto pode ser agilizado naturalmente, sem comprometer os princípios éticos em vigor e sem comprometer a anonimização, se assim se entender, dos doentes. Portanto, é algo matemática, são pequenas coisas, pequenas diferenças. Há pouco o Joel teve a grande simpatia de falar da questão do data entry, mas nós temos o feedback que as alterações no data entry foram bem acolhidas e que vieram agilizar alguns processos que de outra forma estavam a ficar para trás. Portanto, também nisto vamos ter que refletir de forma adequada junto dos nossos stakeholders. Próximo slide, por favor. Há pouco falávamos do consentimento informado e esclarecido. Sabemos que em Portugal 90% dos ensaios são da iniciativa da indústria, o promotor é a indústria. Nós sei que é necessário haver um modelo de formulário de consentimento informado e esclarecido e fizemos um template cuja está em discussão pública, acabou recentemente,
mas ainda aceitamos naturalmente comentários, e em que queremos ouvir os nossos parceiros sobre este modelo, template de modelo de consentimento informado e esclarecido para ensaios clínicos. Portanto, é um documento que nós sabemos ser fundamental e que queremos ter um guia para a elaboração, que depois possa ser adaptado a cada ensaio clínico e contexto específico. Já tivemos bastantes contributos, gostávamos ainda de ter mais e estamos disponíveis para isso, porque achamos que isto é fundamental, não só para os ensaios da iniciativa da indústria, mas se calhar principalmente para os ensaios da iniciativa do investigador, que é algo que há uma vontade nacional de promover e de incentivar. Próximo slide, por favor. E neste slide eu vou agradecer ao meu amigo e colega Ricardo Encarnação, que conseguiu aqui resumir de uma forma fundamental tudo aquilo que nós devemos fazer para ser mais fácil o recrutamento, o enrollment de doentes. Primeiro, o desenho de protocolos inclusivos. Considerar todo o contexto de diversidade, desde a concepção dos estudos. Nós sabemos que os estudos são muito mais eficazes se desde o início considerarmos protocolos inclusivos. Depois, naturalmente, a seleção estratégica dos centros e eventuais redes de referenciação. Assegurar a representatividade e metodologias para assegurar essa representatividade de diferentes populações. Criar materiais acessíveis, com as informações culturalmente sensíveis e em múltiplos formatos, incluindo, como dizia há pouco, o mundo digital e as novidades que vêm. Uma formação especializada, continuar a investir na capacitação, e aqui a ICIP tem sido feito um trabalho fundamental de capacitação de equipas de investigação para alargar redes de investigação de qualidade. E depois, parcerias colaborativas com as associações de doentes, com sociedades científicas, por forma a conseguirmos alcançar as populações subrepresentadas e aumentar e dinamizar o recrutamento de doentes. Portanto, próximo slide. O Joel já falou há pouco sobre isto, portanto nós temos uma vontade de fazer um empoderamento das pessoas que vivem com doença. Isto também passa por mostrar onde é que há ensaios. Este é o ensaio, é o mapa europeu dos ensaios clínicos, neste caso para cancro, que está a recrutar e que não está. Portanto, é muito importante as pessoas terem essa noção. É muito importante que as associações doentes possam dar essa informação aos seus membros. E temos também, próximo slide, por favor. Em Portugal, o Portugal Clinical Trials, em que também temos muita informação, como é que posso fazer parte de um estudo clínico, o que é isso ser participante de um estudo clínico, e é um site que eu felicito e convido todos a visitarem, até porque é possível encontrar aqui também estudos clínicos a decorrerem em Portugal. Portanto, além do europeu, temos sempre este Portugal Clinical Trials. Próximo slide, por favor. E, no fundo, o que nós temos aqui é quanto melhor nós conhecermos os nossos doentes e se tivéssemos um perfil perfeito dos nossos doentes portugueses, era mais fácil fazer um recrutamento mais rápido. Simplificar, sem, no entanto, descuidar o consentimento informado, e aqui a standardização. O nosso template achamos que vai ser uma ferramenta muito útil. Naturalmente, uma colaboração junto dos doentes e também dos seus cuidadores, uma monitorização da segurança dos doentes, e aqui apraz-me dizer que acho que Portugal está muitíssimo bem nesta parte, e depois uma medição clara, também em real world evidence, dos outcomes e das métricas de desempenho. Ou seja, no fundo, o que nós temos que pôr é os ensaios completamente centrados em quem realmente, sem ele, não há ensaios clínicos, que é o doente. E, portanto, temos que ter este cuidado, ver tudo pelo prisma do doente e da sua proteção e do grande contributo que nós estamos a dar para a sociedade. Eu ouvia uma representante da Eupati dizer uma experiência que eu achei muito feliz, em que era, no fundo, o paralelismo com o estatuto de cuidador de sangue que tem em Portugal, alguém muito bem visto, alguém que até tem um lugar no parque de estacionamento do hotel, do hospital, mas que, de facto, é algo que temos que promover, que é, de facto, este estatuto do participante em ensaios clínicos. E, portanto, próximo slide. E, no fundo, este é o último slide. O que é necessário é uma grande cooperação
sem qualquer tipo de falta de transparência, com uma colaboração total entre todos os stakeholders, porque todos fazem parte do puzzle e o puzzle só está completo quando cada qual faz a contribuição. Uns fazem um tipo de contribuição, outros, mas de facto o puzzle só fica completo quando todos contribuem para que o mesmo fique completo e assim se possa atingir o nosso objetivo. Muito obrigado, fico depois disponível para qualquer questão que queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria desde já agradecer a todos os palestrantes que tiveram aqui intervenções muito relevantes, não só de elevado nível, como muito relevantes para as ações que são necessárias. E agora passaríamos então a um espaço de perguntas e respostas, estando disponíveis para receber perguntas, quer através de chat, quer eventualmente, não sei se poderemos ter também som. Sim, estão a confirmar que sim. Talvez teria que levantassem a mão, quem estiver interessado em colocar alguma questão. Estou aqui a ver, não sei se este ecrã tem todas as... Temos aqui um colaborador nosso que está atento a estas questões. Não sei se há alguma questão escrita. Vamos ver aqui. Não há nenhum não. Vejo que há aqui uma pergunta escrita relativa à interação do Infarmed e da SEIC com as associações de pessoas com doença. Naturalmente que a própria pessoa refere ali o programa Incluir do Infarmed é a porta mais importante para o envolvimento, não é só, digamos assim, receber, mas o envolvimento das associações de pessoas com doença nos processos em que o Infarmed participa, mas de qualquer forma, sim, o Infarmed, e Pedro poderá responder pela SEIC, mas naturalmente que dentro das limitações que temos das nossas atividades intensas, temos sempre, ouvimos e respondemos às solicitações que nos são colocadas por associações representativas de pessoas com doença, bem como outras, nomeadamente sociedades médicas, as diversas entidades que podem trazer-nos ou querer obter informação relativa aos processos que por aqui passam. Não sei se o Pedro quer completar alguma coisa em relação à SEIC. Sim. Não, acho que é exatamente isso. Portanto, dentro das nossas prioridades, estamos sempre totalmente disponíveis, naturalmente que em colaboração com a Infarmed, e portanto, também neste assunto acabamos por falar uma única voz. Eu acabei por ver uma pergunta seguinte, que tinha a ver com as SES e com os dispositivos médicos sem intervenção, e que há alguma disparidade. De facto, a SEIC está bastante atenta a isso, e podem esperar em breve, primeiro por alguma resposta nas nossas FAQs de esclarecimento sobre os estudos e mesmo provavelmente uma ação de formação nessa área, porque estas questões dos dispositivos médicos estão num crescimento constante
e, portanto, importa estar atento a esta situação. Aproveitei e respondi já a essa pergunta, peço desculpa. Muito bem, muito bem. Portanto, depois há aqui uns comentários sobre o QTIS. Todos queremos os sistemas o mais ágeis e eficientes possíveis, e o QTIS é uma plataforma, como se compreende, extraordinariamente complexa, até para satisfazer as particularidades de diferentes países. Estamos a falar de 30 países, não é, neste caso. Não sei se o João quer fazer algum comentário sobre o QTIS, uma vez que tem estado muito envolvido. Posso fazer. Queria acrescentar também aquilo lá que o Carlos já nos referiu, que, tal como eu sinalizei na apresentação, esta emoção é muito bem percepcionada por parte dos reguladores, por parte da EMA, naturalmente, e quem gera o QTIS. E ainda não é visível totalmente, mas estão em curso trabalhos importantes que visam esse passo. Não só do ponto de vista da evolução que nós temos assistido dia a dia do QTIS, mas uma evolução mais importante do QTIS para essa modernização. Não há aqui uma previsão de quando é que vamos ter exatamente o QTIS com esse passo de modernização integrado. Aquilo que posso dizer é que estão em curso os trabalhos e de forma bastante prática e assertiva a identificar tudo aquilo que tem que ser feito. Algumas dessas modificações já estão calculadas, previstas, e vão certamente dar uma outra dinâmica, uma dinâmica muito mais rápida a todo o processamento de informação por parte do QTIS. Nós temos aqui vários pontos numa questão, mas uma questão com múltiplos pontos. De qualquer forma, podia só começar aqui, depois passo a palavra talvez ao Joel, mas relativamente à lei dos ensaios clínicos, naturalmente que é algo que é de domínio público, até porque esteve já em discussão pública através do nosso mecanismo legal, isto é, já esteve na Assembleia da República, chegou à fase de avaliação na Comissão respectiva, na Comissão Parlamentar respectiva. Portanto, agora, como sabemos, haverá retomada de atividade do Parlamento e, naturalmente, que estamos convictos que esta será uma área que irá ser prioritária, uma vez que os trabalhos estavam avançados, uma vez que se trata, de facto, de uma concretização de algo que tem a ver com o regulamento europeu e que, na prática, está, de facto, já ativo. Há aqui algumas questões de informações também, outra vez, que o Joel responderá. Sim. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a monitorização de segurança de ensaios clínicos está alicerçado na unidade de investigação clínica. Temos avaliadores clínicos dedicados a este processo, a esta avaliação, e sobre a nossa partilha com a SEIC da informação, sempre que existe algo de superveniente que é necessário calcular ou assinalar ou que esteja em causa de alguma forma a segurança da participação dos doentes, essa articulação é feita com a SEIC. Aliás, já o foi feita várias vezes neste período de 3 anos para alinharmos tudo aquilo que era necessário fazer e que foi feito. Portanto, quando há algo superveniente, há um contacto com a SEIC. E mesmo alguma outra questão que possa estar relacionada e que venha do canal SEIC, que seja recebido no canal SEIC, é também partilhada pelos colegas da SEIC Infarmed de forma bastante expedita e ágil. Não sei se há mais questões. Não há também uma mãozinha que queira falar. Bom,
não queremos de modo algum prolongar o tempo da reunião para além do que seja útil e devemos ser pragmáticos. Não sei se o professor Pedro Brata quer fazer algum comentário, enfim, relativo a questões ou outras que acrescente sobre todo o tema que aqui discutimos, aliás, para além daquilo que foi a área específica do que falou, eventualmente até comentar algo em relação ao que os outros palestrantes disseram. Não, acho que resulta que, e nós temos um exemplo muito prático, que quando a cooperação falta uma palavra agora, é enhanced, os resultados aparecem. E, portanto, agora o que nós vamos fazer é, ainda dizíamos isso outro dia, Carlos, temos a porta aberta para outros stakeholders que queiram falar connosco, e, portanto, temos a certeza que isto vai continuar a correr bem. Uma última palavra, se me permitissem dizer alguma coisa, eu acho que um dos grandes avanços que vamos ter vai ser mesmo a Rede Nacional das Comissões de Ética. E, portanto, acho que é algo que sabemos que está na agenda, sabemos que estará certamente na agenda de quem vier, mas pronto, as coisas têm que se agilizar e assim serão, e será muito importante colaborar com as SES, dar formação aos membros das SES, e claro, eu penso que vi aqui uma pergunta qualquer sobre a inteligência artificial e o uso da AI. Naturalmente que estamos todos muito atentos ao lado positivo e também ao lado menos bom da inteligência artificial e, portanto, estamos todos muito atentos para uma eventual regulamentação. Sabemos que há parceiros nossos que já usam a inteligência artificial, inclusive para preverem reações por parte dos reguladores, e estamos todos muito atentos à espera do que vem daí. Obrigado. Não sei se da nossa parte, aqui, quem está aqui na sala do Infarmed, se há também algum comentário para acrescentar. Francisco, Joel, também. Muito rapidamente, se calhar dizer só que é um pouco do mesmo, daquilo que nós já temos vindo a dizer nas intervenções que temos feito publicamente, mas nunca é demais dizê-lo, como está aqui bem patente e reforçando também as palavras do professor Pedro, é importantíssima esta proximidade da cooperação. Estão aqui, as provas estão dadas e é importante que não nos desviemos deste caminho e que continuemos a recolher os frutos, porque se por aqui seguirmos, naturalmente que muito mais sucesso vamos certamente angariar para Portugal. Obrigado. Eu venho apenas subscrever tudo o que já foi dito, da nossa parte, da parte da Unidade de Investigação Clínica, que poderão contar sempre com a nossa colaboração em todos os momentos e sempre que for preciso. Obrigada. Então, eu passaria ao encerramento desta sessão, querendo começar por agradecer a todos os que colaboraram, naturalmente que uma palavra muito especial aos que apresentaram aqui as suas posições, as suas visões e representaram as suas instituições nas apresentações que fizeram. Agradecer a toda a equipa técnica que nos proporciona sempre esta facilidade de podermos, a meio de um dia de trabalho, com pessoas provavelmente a entrar e a sair, conseguirem assistir e beneficiar da disseminação da informação, que é sempre importante. E depois, queria naturalmente dar uma palavra especial à Comissão de Ética, porque não só é o nosso parceiro, obviamente muito próximo e sempre presente, como neste caso também é uma espécie de co-líder desta manhã informativa, neste caso, que aqui tivemos. E, de facto, acho que foi muito produtivo e foi muito interessante, na minha perspectiva, vermos como esta complexidade que existe no que diz respeito à harmonização, à integração de diferentes países a nível europeu, mas também de diferentes instituições dentro do nosso país, como também de diferentes tipologias daquilo que estamos a falar. Por exemplo, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico in vitro, medicamentos combinados,
não combinados, mas encadeados, digamos assim, em processos de investigação, traz-nos, de facto, para o centro da nossa atenção a necessidade de nos articularmos, de funcionarmos em rede. Redes que têm de ser, aliás, diria que tridimensionais. Nós podemos estabelecer redes entre centros de investigação, podemos estabelecer redes entre associações e representantes de pessoas com doença, podemos estabelecer redes entre as diferentes instituições da área ou que têm participação na área de investigação, por exemplo, aquilo que está relacionado com as entidades que olham para os dispositivos médicos, aquilo que está relacionado com entidades que estão a olhar para e encarregues da investigação na área dos medicamentos e trabalhar em rede, como aqui vimos, trabalhar em rede a nível da ética, e o Pedro reforçou aqui a questão das redes de comissões de ética, e todas estas redes não trabalharem num plano único, mas sim terem também a capacidade de se articular umas com as outras nos diversos pontos e criar de facto uma rede tridimensional, que será extraordinariamente importante para o desenvolvimento da investigação clínica europeia, e Portugal deve manter aqui, como se verificou também, e foi aqui muito bem testemunhado ao longo destes últimos anos, participamos sempre nas iniciativas europeias, sabemos que esse é o caminho, a ciência pode progredir na Europa porque temos um capital enorme de know-how, de capacidade, também de recursos, desde logo recursos, porque temos 400 milhões de pessoas que podem, na área da saúde, beneficiar da investigação e do desenvolvimento da investigação clínica. Por isso penso que esta capacidade de estarmos juntos, trabalharmos juntos e desenvolver e potenciar as capacidades de trabalharmos juntos é aquilo que mais talvez tenha sido a mensagem desta manhã, e depois, de forma pragmática, o como o fazermos, onde é que estão as ferramentas para o fazermos, as iniciativas que temos que tomar para o fazermos, e isso também aqui ficou bem patente. Estamos a trabalhar, queremos trabalhar e continuaremos seguramente a trabalhar para isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e desejo uma continuação de um resto de dia também muito bom. Obrigado. Obrigado.